Boa tarde para todos. Que Deus nos abençoe e nos dê paz. Primeiramente, nós queríamos agradecer a equipe coordenadora aí desse evento, principalmente aí na pessoa do Afonso, que nos convidou para fazer esse estudo. E nos sentimos honrados em falar de Pietro Baldi, esta chama que arde na noite dos milênios, trazendo-nos compreensão, trazendo-nos uma grande síntese e o conhecimento da técnica funcional da lei de Deus. Nesse livro Pensamentos, então, nós vamos encontrar vários conceitos acerca da lei, acerca da ética, a nova ética que foi muito bem comentada aqui pelo Dr. Gilson, a ética da retidão, né, e da honestidade, que é a ética que a humanidade agora ingressa, né? É a ética dos seres iluminados que compreenderam a lei de Deus e procuram se ajustar na sua organicidade. Foi comentado aqui sobre essa organicidade, o Afonso trouxe muito bem sobre esse princípio. Nós precisamos começar a compreender, através de exercícios mentais, como que vive um organismo, como que funciona um organismo. Todas as células, num processo de interdependência, funcionando em função do todo. Quando nós compreendemos esse conceito, nós passamos a imaginar como seria a nossa sociedade se nós vivêssemos assim. Porque não viver assim é uma condição de lesar a si mesmo. É uma condição de descumprir a lei do amor. A lei de amor, nós refletimos agora há pouco, ela é a lei tanto no sistema do qual nós nos evadimos, quanto aqui no antissistema. Bem, esse capítulo, o capítulo 4, né, que é o estudo de um caso, daqui a pouco nós vamos contar esse caso, é um caso muito simples, que o Baldi procura ilustrar para nós a intervenção da lei na vida de um casal. Interessante que a grande lei da vida que rege o cosmos, né, o universo, através de outras leis físicas, leis dinâmicas, e rege o espírito através de leis morais e espirituais. Então é como se existisse três universos interpostos, né, como se foram um só. Um universo físico, esse que os nossos astrônomos estudam, um universo dinâmico, feito de ondas e energias, e um universo espiritual. Pois bem, e é apenas um universo, mas ele tem essas três faces. Então, nesse capítulo, vamos entender que essa grande lei, ela desce para as coisas mínimas. Os mínimos acontecimentos da vida são postos em movimento ou são levados a efeito para solucionar um caso, não é? Aí nós temos, então, como objetivo desse capítulo, levar-nos a compreender que vence a ética da retidão. A intervenção da lei, ela se posiciona em favor daquele que está mais próximo de seus fins, aquele que está mais próximo da vida em organicidade, né? Vamos ver aqui. A vida é sempre positiva, construtiva, saneadora. Assim como existem leis no campo físico e dinâmico, também existem leis morais e espirituais que não estão à parte. Tudo está no todo, também as leis. Nós temos falado de leis, mas na verdade é uma lei só. É uma lei, e essa lei é amor. O universo está cheio de Deus, ele está cheio de amor, porque Deus é amor, e é nessa atmosfera que nós vivemos. É claro que uns têm mais consciência do que outros dessa realidade intrínseca,
Nós temos que, muitas vezes, nos sentir penalizados das criaturas que ainda se valem de uma ética já superada. Pietro Baldi, nas suas obras, nos fala da luta pela sobrevivência, seguindo evolutivamente 3 passos: a ética da força, a ética da astúcia e a ética da retidão. Retidão e honestidade. Na ética da força, é a ética do primitivo. Como que ele diz? Ele olha para o próximo e diz assim: a vida do outro é uma ameaça à minha vida, e para eu viver eu tenho que eliminá-lo. Mais alguns passos evolutivos, nós chegamos à civilização. A ética da astúcia é a ética vigente na nossa sociedade. O homem olha para o seu próximo e diz: a vida do outro ainda é uma ameaça à minha vida, mas eu não posso mais matá-lo, mas eu posso tirar tudo que ele tem, eu posso enganá-lo. Essa é a ética da astúcia, da arte de enganar. A ética do estelionatário, do fraudulento. Já o ser evolui mais, é o próximo passo que nos aguarda, a nova civilização do 3º milênio, a ética da retidão, em que o ser olha para o seu próximo e diz: a vida do outro é a minha vida, e para eu viver, eu tenho que protegê-lo, eu tenho que cuidar dele. Então, paga a conta, como diz o Dr. Jesus. Mas lá na frente nós não temos condições de fazer isso agora. Ou temos? Será que podemos antecipar os futuros passos evolutivos? O conhecimento não vem para isso? Bem, foi falado aqui também nos estudos anteriores, o Gilson falou, o Eduardo falou, parece que o Afonso também falou a respeito da destruição, a lei de destruição, não é isso? Pietro Baldi, nesse capítulo que nós estamos estudando, ele nos chama a atenção. Ele diz que a lei tem a última palavra no processo resolutivo de uma trajetória, porque ela é que rege toda a fenomenologia. Vamos repetir esse conceito? A lei tem a última palavra. É preciso aguardar que essa justiça que nós tanto ansiamos se faça. Nós não gostaríamos que fosse assim. Nós gostaríamos, na nossa pequenez, que a justiça se realizasse imediatamente, instantaneamente, aos nossos olhos. Mas não é assim que acontece. Porque a lei, como o pensamento de Deus, o augusto pensamento de Deus, que sonda e permeia todos os seres, todas as criaturas, que preenche esse universo, que sonda os nossos rins, como está escrito lá no Velho Testamento, essa lei, ela vê as causas, ela vê os fins, e ela tem o poder de atuar nos meios. Veja bem, ela tem o poder, é uma inteligência suprema e uma vontade de realização. Ou seja, a lei está com a faca e o queijo na mão. E o maior desejo da lei é oferecer-nos a felicidade e a alegria. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, ajustando-nos aos seus princípios. Então, essa figura que nós notamos muito semelhante com a última da apresentação do Gilson, olha que coisa interessante. A vida é sempre positiva, construtiva, saneadora. A vida, que era o nosso bem, ela é benéfica, ainda quando ela nos atinge com a dor. É para nos advertir de um erro que cometemos, para que não venhamos a repeti-lo, para não cair na reincidência do erro. Olha, o Baldi nos fala em outra obra, acerca de um ciclo
que nós, em nosso nível evolutivo, quase sempre percorremos para adquirir o conhecimento. A ignorância gera o erro promove a dor gera a experiência desencadeia o conhecimento e o conhecimento elimina a ignorância, fonte e raiz de todo o mal. Deu para memorizar? Não. A ignorância gera o erro promove a dor gera a experiência, e a experiência desencadeia o conhecimento elimina a ignorância. Qual que foi a fonte? A ignorância. O ciclo se fecha no conhecimento. Agora, esse é apenas um campo de nossa atuação na vida. Em quantos campos nós precisamos adquirir experiência? Em quantos campos nós partimos da ignorância ou partimos para percorrer esse ciclo? Mas os seres que estão posicionados na ética da retidão, eles já adquiriram conhecimento, eles já estão nessa fase. Então, eles não precisam percorrer esse ciclo, certo? E tudo depende, como está numa das apresentações aqui do Gilson também, os capítulos, eles têm uma convergência. Então, nós estamos repetindo conceitos que já foram trazidos aqui, porque estão todos entrelaçados. Quando nós passamos a estudar o monismo, nós não conseguimos resolver problema algum sem nos reportarmos ao todo. Nós passamos a ver as coisas em forma de síntese, então tudo está relacionado e nada está dividido, nada está fragmentado. Tá certo? Então, tudo depende das qualidades da nossa personalidade. A nossa personalidade é constituída de forças, e essas forças possuem qualidades. E são essas qualidades que tipificam ou dão a natureza aos nossos impulsos, desencadeantes de trajetórias, desencadeantes de destinos. Vou repetir que isso é muito importante. A nossa personalidade é constituída de forças, e essas forças possuem qualidades, e são essas qualidades que tipificam, que dão natureza às nossas manifestações na vida, ao nosso modo de ser na vida. E, basicamente, essa natureza de nossas qualidades, ela tem dois tipos, positiva ou negativa. Positividade é tudo que é conforme a lei de Deus, que está registrada em nós mesmos. Negatividade é tudo aquilo que evade-se da ordem, da harmonia e dos princípios da lei de Deus. Vamos ver o que mais nos diz. A vida é sempre positiva, construtiva, saneadora. Somos nós que tomamos o caminho negativo. Então não podemos culpar a lei da vida se está dando errado para nós. Já que nós assumimos as rédeas do nosso destino, fazendo escolhas na causa, não é isso? Nós não podemos culpar o outro. Se a vida está nos chicoteando, fomos nós que erramos a trajetória. Nós que com nossas qualidades qualificamos negativamente o impulso. E aí, se nós não fizermos nada enquanto é tempo, vai cair sobre nós, volta-se sobre nós, porque a trajetória, ela percorre um ciclo e inevitavelmente, inexoravelmente, retorna sobre nós, parte de nós e volta para nós. Bem, ela vem a nosso encontro para salvar-nos. Vida é manifestação de Deus, assim em sentido geral. Aqui nesse contexto desse parágrafo, nós podemos entender vida como sendo a própria lei de Deus. Então, a lei é sempre positiva, construtiva. Ela vem a nosso encontro para salvar-nos, empurrando-nos do caminho errado para o certo. E aí a escolha é com cada um de nós.
qual que é a diretriz para a gente acertar? Porque errar e acertar é uma condição relativa à evolução de cada um. O que é errado para um determinado nível de ética, talvez para outro não seja. Não é verdade? Bem, espero que vocês estejam acompanhando essas elucubrações, mas nós gostaríamos de trazer o caso agora para vocês, porque o nosso tempo passa muito rápido. Vamos contar então para vocês o caso, antes do caso principal, em se reportando à ética. Nós lembramos de um caso passado lá na Índia, em que havia um mestre, um monge, e ele tinha vários discípulos. E eles moravam nos arredores da cidade, e o templo estava acabado. Um dia eles estavam todos reunidos, e um dos discípulos disse assim: mestre, esse templo aqui está precisando de uma reforma. Está acabando, está em ruínas isso daqui. O mestre observou, um ou outro dos discípulos disse assim: mas uma reforma aqui vai ficar muito caro e nós não temos dinheiro. Quem somos nós para conseguir fazer uma reforma nesse templo? O mestre continuou observando. Aí um dos outros discípulos, revelando a sua ética, revelando a sua natureza, as qualidades da sua personalidade, disse assim: olha, eu tenho uma ideia, a gente poderia roubar, né? Ninguém precisa saber, e aí a gente reforma. Aí todo mundo voltou os olhos para o mestre, para ver o que ele ia responder. Aí o mestre disse assim: tudo bem, eu concordo, mas com uma condição: ninguém pode ver vocês roubando. Aí eles saíram em debandada. Alguns voltaram e um deles disse assim: mestre, o que o senhor está pedindo é impossível, porque tudo que eu for fazer eu vou estar vendo. Esse é o ser que compreendeu a ética, que compreendeu a lei, porque ele sintonizou-se com o observador em si mesmo. Ele alcançou o estado de consciência de si mesmo. O que eu estou fazendo, eu estou vendo. E não precisa de mais ninguém ver. Então aquele que vive na ética da astúcia ou da força, ele é um ser que não sabe que ele está vendo o que está fazendo. Tanto que o ladrão vai roubar de noite, né? Ele procura um jeito de ninguém ver, como se isso fosse o bastante para ele atingir a felicidade. E é uma miopia, porque não é assim que acontece, né? Bem, voltemos então ao caso que o Baldi traz nesse capítulo. O capítulo é o estudo de um caso. Vamos tentar reproduzir, né, com os nossos parcos recursos de memória, o caso narrado por Baldi. Numa cidadezinha do interior, um casal se conhece no tempo de ginásio, no período escolar. Eles se enamoram. E ele é pobre, não tinha condições de bancar uma universidade. Ela tinha posses. E ela o leva à sua família. E a sua família, então, banca, não é? Oferece os recursos, a oportunidade para ele fazer a faculdade. Enquanto eles estudam, ela se forma, eles se casam e ela tem uma filha. Eles ganham uma filha. Tudo na casa da esposa, da jovem. Agora vamos ver o desfecho dessa história. As qualidades da sua personalidade. Era daquele lutador que quer vencer na vida a qualquer custo. Não importa o outro. Então, auxiliado pela família da jovem, não é? Depois que ele se forma, como ele viu que na cidadezinha não tinha muito campo de trabalho, ele então se transfere para a capital próxima. Só que lá chegando, ele se põe a gozar a vida.
e reservando para a esposa e a filha, que ficaram no interior, as sobras de seu tempo. Quando ele deveria assumir a responsabilidade de marido e pai, que representa a trajetória de forças positivas, ele evade-se, né? E gasta tudo que ganha com amores extraconjugais, o que significa trajetória de forças negativas. Julgava sobre os ombros da esposa os seus deveres, as suas responsabilidades. Ela, muito paciente, vindo a saber dos seus desvios, né, ameaça pedir separação. E ele promete, se arrepende e promete que não vai fazer isso mais, mas não cumpre. Continua nos seus deslizes morais. Acontece que esse tipo de vida que ele estava levando estava representando para a jovem um obstáculo à felicidade dela. Um obstáculo que era preciso arredar do caminho, né? Para ele era uma posição muito cômoda, mas que estava prejudicando a moça. Ela não queria provocar o rompimento da relação. Nesse ponto intervém a lei. Era preciso separar os dois destinos para que cada um, recebendo o trato que merecia, justamente, pudesse seguir o seu caminho, naquele momento divergente demais um do outro para poder coincidir. Então, ela resolve numa tarde ir à capital. E chegando nos arredores da cidade, o carro apresenta um defeito e para, próximo a um posto de combustível conhecido. Ela desce do carro, consegue ajuda para estacionar, mas já é noite alta. Como que chega na cidade? Ela olha para o lado e havia um táxi, o táxi estava vazio, era só achar o motorista, e ele estava logo ali, talvez lanchando. Então ela chama o taxista e entra no carro e parte para a pensão onde o marido morava. E lá chegando, a poucos instantes, chega o marido com a amante. Então logo a separação é decidida. Ele a leva até o carro, dá a chave, vira a chave, o carro funciona normalmente como se não tivesse problema algum. E assim, silenciosamente, fatal como um destino, usando meios mínimos para chegar a determinado fim, e esse fim era a separação. Quem planejou cronometricamente todos esses pequenos acontecimentos? Quem planejou isso? Nós não podemos acreditar no acaso, no azar, na sorte, na coincidência, na injustiça. Nós não falamos que a atmosfera da lei preenche o todo e satura o todo, e nós estamos mergulhados nessa lei, e ela está inserida em nós, não é? Em laços estreitos, porque evadir-se da lei é impossível. De uma certa forma, como nos diz Pietro Baldi, nós somos essa lei. Como que você vai fazer uma coisa dessa consigo mesmo? Trair o seu princípio vital? Pois bem, vamos analisar esse caso. Olha que coisa interessante. A intervenção da lei. A esposa, ela teve o ímpeto de fazer a viagem para a capital. Certo? Aí é uma intervenção. O carro estraga. Porque o carro estragando, ela precisa do marido. Ela vai precisar de ajuda dele. Nós não sabíamos onde ela ia, mas o carro estragou, ela passa a precisar dele, porque ia pedir o carro dele para voltar para casa. O carro não podia estragar em qualquer lugar da estrada. Ela não merecia que o carro estragasse no meio do nada. Como procurar recursos? Alguém já passou por isso? É difícil, né? Pois bem. E como que ela chegaria à cidade
ali estava o taxista, de prontidão. Ou seja, a lei, ela promoveu todos esses recursos para alcançar um fim, certo? E ela fez uma distribuição perfeita, porque a partir daquele momento a lei retirou todos os favores que concedera ao marido. Veja bem, o acúmulo de negatividade, segundo o Baldi, nesse mesmo capítulo, ele é lentamente que vai se formando. Com cada desfrute, com cada injustiça, com cada deslize, com cada culpa. Nós vamos vendo as pessoas cometer deslizes e gostaríamos que a justiça fosse imediata, né? Mas não é assim que a lei... Olha, a lei tem outra visão. Então, esse marido, a negatividade foi acumulando em seu redor até explodir na cabeça dele, causando a sua queda. A partir daquele momento, de uma posição de favor que ele vinha recebendo da vida, ele, pelo contrário, né, seria um desafortunado da vida. Tá. Espero que vocês estejam acompanhando aí como que a lei age. Vamos ver aqui mais uma dobra aqui. A dor é filha de um erro. Saímos da pista e vamos bater contra um muro. Já foi falado aqui, né? Exaustivamente foi falado sobre a dor, não é isso? Já foi falado do erro, que é a causa da dor. Então, aprendendo, conhecendo a lei, adotando essa ética superior, nós podemos evitar esses erros, não é? Evitar entrar nesse ciclo, não é? Saímos da pista e vamos bater contra um muro. Mas a pista sobre a qual corre a vida é bem feita. Somos nós que não sabemos guiar. E não sabemos guiar porque não conhecemos as leis. Foi falado isso aqui muito. Estamos precisando então de aulas de direção. Acreditar que as coisas acontecem por acaso, eis o grande erro. É um grande erro. Muitas vezes nós acreditamos nesse acaso e nos sentimos autorizados a cometer erros. Bom, é por acaso mesmo, então eu me sinto autorizado a poder errar, a poder agir contrariamente à consciência, já que não tem ninguém vigiando, não tem ninguém olhando isso. Não é assim, né? É um grande erro. Não acredite no acaso, não acredite em coincidência, né? Os acontecimentos da vida. O conhecimento da técnica funcional da lei de Deus nos possibilita viver uma vida mais planificada, né? E também a ver a vida de forma diferente, a fazer escolhas mais espiritualizadas, mais maduras, mais coerentes com o regime de organicidade. Esse conhecimento da técnica funcional, da lei de Deus, ele é importantíssimo, né? Principalmente nessa curva histórica da nossa civilização, da nossa humanidade que nós estamos passando. Sem nem mesmo suspeitá-lo, vivemos, pelo contrário, dentro de uma ordem maravilhosa. Porque essa lei, ela nos ama, ela nos faz retornar à estrada da lei que nós abandonamos. Ela quer o nosso bem. É uma ordem maravilhosa, nos mínimos detalhes. Nós vimos nesse caso que a lei, a grande lei que rege o universo, as galáxias e tudo mais, os fenômenos mundiais, de humanidades, ela vem e atua num carro. Ela atua na mente de uma pessoa, numa coisa mínima. Nós vimos nesse caso que contamos que a ética da moça era da retidão. A defesa dela foi vitoriosa. A lei tomou a sua defesa. E se você na vida quiser ser defendido pela lei, você precisa ajustar-se aos seus princípios, aos princípios dela, a seguir as suas normas. A lei, de um certo modo, ela assume uma postura passiva, fixa. Somos nós que nos movimentamos. O homem é que é o ser dinâmico.
Então, o homem é dado a ele a liberdade de agir, de falar, de pensar, mas a lei estabelece o percurso da resolução dessa trajetória. Essa trajetória tem um desenvolvimento. Se você conhece isso, os seres da ética, da retidão, conhecem. Nós que estamos aqui com esse conhecimento de Ubaldi, nós podemos antecipar-nos a esse processo que vai ser lei social no futuro, não sabemos quando. Vamos torcer para que seja bem breve. Mas nós temos a oportunidade que essa obra de Ubaldi, ela é para o presente, mas ela só vai ser compreendida na sua amplitude mais adiante. O nosso tempo aí parece que já... Bom, aqui também até concorde. Muito obrigado a todos e até a próxima.